Nós oraremos pelo pregador daqui a pouco. Eu vou pedir o pequeno Moisés que faça essa próxima oração e dispensa apresentações. Reverendo Neemias já veio pregar aqui, acho que umas 4 vezes por aí, quase meu pastor auxiliar. Tem ovelha dele ali que não gostou muito da indireta, com certeza. Depois ele apresenta a Angélica ali, os filhos, tem um casal precioso com ele. Mas, apesar de dispensar apresentações, preciso testemunhar que caminho com este jovem e promissor pastor já há alguns anos. Não sei exatamente, mas com certeza mais de 10. Pude vê-lo experimentar do Senhor graça abundante, por ter concedido a ele uma esposa preciosa, a Angélica. Louvado seja o Senhor. Ter visto ele ser chamado para o ministério, pude acompanhá-lo nos seus estudos de excelência, louvado seja o Eterno por sua vida. Ele é nosso parceiro. A congregação que ele está trabalhando lá em Calcaia do Alto é uma congregação que é de outro presbitério, não é do nosso presbitério, e esta igreja apoia com recursos missionários. Quando nós apresentamos aqui, há 2 semanas mais ou menos, por aí, na Assembleia Ordinária, falando de missões, etc., esta é uma congregação que nós estamos minimamente participando, colaborando. E eles precisam de mais ajuda, inclusive. Já colocaram as divisórias lá, reverendo? Ainda não colocaram as divisórias, eles estão na frente da rua, o prédio, e faz muito barulho, eles precisam colocar um drywall. Quem sabe esta nossa igreja, apesar dos nossos muitos desafios, Deus não nos dá o privilégio de colaborar também com essas divisórias de drywall para eles. Eu não ouvi, mas eu sei que muitos irmãos silenciosamente disseram amém. Moisés, nos dirige a Deus em oração, rogando pela congregação lá de Calcaia. Se você esqueceu o nome, não tem problema. E ore para que o Senhor use o reverendo Neemias para falar conosco nesta hora. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por este dia, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui na casa do Senhor, te adorando e engrandecendo o seu nome, ó Pai. Senhor, cuide desta igreja e também cuide da congregação de Calcaia, ó Pai. Cuide da família do pastor Neemias, ó Pai, e cuide de todos nós, ó Pai. Abençoe a gente, ó Pai, e nos dá entendimento da Tua palavra. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Ficou até mais animado depois de uma oração dessa, não? Bênção do Senhor. Alegria, meus irmãos, estarmos novamente com vocês. E eu cumpri o que falei da última vez, não é? Eu disse para vocês que provavelmente eu voltaria aqui antes que tivesse mais um filho, né? E aconteceu. Só tenho 3. Eu vim uma vez com 2, a próxima com 3, agora continuo com 3. Mas se Deus quiser, isso muda em breve. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 26, versículos 1 a 6, 1 a 11, na verdade. E nós vamos ouvir este texto nos falando da palavra do Senhor, nos falando sobre o verdadeiro temor ao Senhor, que é um aspecto daquilo que nós temos cantado nesta noite, temos lido. A confiança no Senhor nos leva a temer ao Senhor. Assim como a confiança nos homens nos leva a temer os homens, a confiança no Senhor nos leva a temer ao Senhor. Então, este temor do Senhor que nós veremos neste texto é um aspecto desta confiança que nós devemos ter no Senhor. Gênesis 26, versículos 1 a 11, veja o que diz a palavra de Deus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela,
e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem, ou a sua mulher, certamente morrerá. Nós já oramos ao Senhor pedindo que Ele nos ilumine para compreendermos a sua palavra e vivemos a sua palavra. Então nós vamos direto à exposição da palavra de Deus. Irmãos, provavelmente você já viveu uma situação em que você teve que escolher uma autoridade para obedecer. Exemplo, não é? Você está no seu trabalho e aí dois superiores seus lhe dão uma ordem divergente. A qual desses dois você obedece? Para a realidade das crianças, você está em casa, o seu pai manda você ir fazer a atividade escolar e a sua mãe diz para você ir fazer alguma outra atividade doméstica. A quem você obedece? Às vezes a gente passa por essa situação de ter que escolher a quem nós vamos obedecer. E geralmente nós escolhemos obedecer a pessoa a quem nós mais tememos. Desses que estão me dando ordem, quem é que pode me beneficiar mais se eu fizer a sua vontade? Destes que estão me dando ordem, quem é que pode me prejudicar mais se eu não fizer a sua vontade? E aí, a forma como nós tememos, a quantidade de temor que nós temos, vai definir a forma como nós agimos. E no texto de hoje, nós vemos o patriarca Isaque passando por esse dilema. A quem temer? Será que ele vai temer ao Senhor e fazer a vontade de Deus? Ou será que ele vai temer aos homens e ficar com medo de ser prejudicado por homens? E aí, enquanto nós vamos observando a experiência do patriarca Isaque, nós vamos ter material para avaliar o nosso próprio coração e ver como é que nós lidamos com os nossos temores. A quem nós tememos? E é isso que nós vamos ver nesta noite. A quem devemos temer? Este é o nosso tema. A quem devemos temer? E o nosso texto apresenta duas opções. A primeira opção é temer a Deus. A quem devemos temer? Primeira opção, temer a Deus. Este texto, meus irmãos, está falando sobre Isaque e sobre essa experiência dele com relação a vários temores. Mas se você conhece Gênesis, você sabe que antes do capítulo 26, Moisés estava falando sobre Esaú e Jacó, que brigavam um com o outro desde o ventre e quando cresceram, continuaram em conflito. E você sabe também que o capítulo 27 vai voltar a falar sobre o relacionamento de Esaú e Jacó e o conflito deles, agora de uma forma ainda mais dramática, numa guerra ainda pior do que aquela descrita no capítulo 25. E aí no capítulo 26 parece que nós temos uma pausa na história, parece que nós temos uma interrupção. Isso aqui é proposital. Moisés faz uma pausa na história que ele está contando. E ele volta no tempo. Ele conta um episódio que aconteceu com Isaque e Rebeca antes do nascimento de Esaú e Jacó, quando eles decidiram passar uma temporada na terra dos filisteus.
E por que Moisés está fazendo isso? Por que ele não continua logo contando a história de Esaú e Jacó, que a gente está doido para ver o final? Ele faz isso, meus irmãos, para mostrar para nós que Isaac é a continuidade de Abraão. Isaac segue nas pisadas do seu pai. Ele passa por experiências parecidas, ele sofre tentações parecidas, ele comete erros parecidos, ele tem acertos parecidos. O Senhor o trata de forma parecida, ele faz a Isaac as mesmas promessas que fez a Abraão, ele abençoa Isaac da mesma forma que abençoou a Abraão. Então, Isaac é de fato o sucessor de Abraão. Por que isso é importante nesse contexto de Esaú e Jacó? Porque se Isaac é o sucessor de Abraão, então ele tem nas suas mãos a bênção que Deus concedeu a Abraão. A bênção que daqui a pouco vai ser cobiçada por Esaú e Jacó. E aí Moisés dá uma pausa para dizer para nós o quanto essa bênção é atraente. Por que esses dois homens, esses dois filhos de Isaac vão brigar até quase que se matar por causa dessa bênção? Porque, de fato, é uma bênção desejável. Envolve muitas riquezas, muito poder, muita autoridade. E é o que nós vemos no capítulo 26. E o início dessa história... No início dessa história, nós temos o teste de Isaac. Um teste muito parecido com um outro teste que o seu pai havia experimentado. Veja o versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. É uma história tão parecida com a de Abraão que o narrador faz questão de destacar que são dois eventos diferentes. Houve uma fome na época de Abraão e agora tem outra fome na época de Isaac. Na época de Abraão, ele também foi a Gerar e também se abrigou na terra de um rei chamado Abimeleque. E agora nós vemos Isaac passar por uma terrível seca na terra da promessa e ele procura então um lugar para se abrigar. A terra da promessa já não é mais suficiente para sustentar a sua família e ele vai atrás de sustento. Ele elabora um plano de escape. Primeiro ele vai a Gerar, uma terra que ainda está dentro dos limites da terra da promessa, uma terra que agora é governada por um rei chamado Abimeleque, que não é o mesmo rei da época de Abraão. Parece que esse aqui é o pai ou o avô daquele outro Abimeleque. Abimeleque, meus irmãos, parece ser um título dos filisteus. Como Faraó, por exemplo, é um título para os reis egípcios. Lembra de Aques, aquele rei da época de Davi, que Davi fugiu e teve que se fingir de louco na presença dele? Ele é chamado, num dos salmos, de Abimeleque. Então, Abimeleque, que literalmente é meu pai é rei, pode ser um título que os filisteus usavam. Nós estamos lidando aqui com o pai, ou melhor, com o filho ou o neto daquele rei da época de Abraão. E aí, quando Isaac chega a Gerar, ele passa ali um tempo, mas parece que a ideia dele não é ficar ali muito tempo. Parece que Gerar é apenas uma parada estratégica para uma viagem mais longa que ele quer fazer. Provavelmente, meus irmãos, o que Isaac quer é ir para o Egito. E o Egito é sempre uma grande tentação para quem vive na terra de Canaã nessa época, porque o Egito não passava fome. O Egito era banhado pelo Nilo. O Egito tinha fartura de comida, era uma terra mais tentadora. E sempre que havia fome na terra da promessa, o povo de Deus era tentado a se refugiar no Egito, que era essa terra fértil. Abraão passou por isso. Contudo, essa fuga para o Egito, na verdade, era um jeitinho pecaminoso que alguém utilizava porque não estava confiando na provisão do Senhor. Ir para o Egito, meus irmãos, no caso de Abraão, significou desobedecer a Deus. Significou abandonar a terra da promessa porque ele não confiava que o Senhor o protegeria e que o Senhor providenciaria para ele o necessário se ele permanecesse na terra da promessa. E por isso, por causa dessa falta de confiança, ele foi se refugiar no Egito. E parece que Isaac está passando pela mesma tentação aqui. Ele está planejando uma ida para o Egito. É por isso que o Senhor aparece para ele e diz, não vá para o Egito. Se ele não estivesse planejando, não precisaria disso, não é?
Mas o Senhor aparece para ele no versículo 2, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Irmãos, permanecer na terra que o Senhor mostrou a Abraão e depois a Isaac não era a melhor opção. Canaã não era essa terra tão formosa assim aos olhos humanos. Principalmente porque ela dependia da chuva. Quando havia chuva, havia fartura. Quando não havia chuva, a fome assolava homens e animais. E é exatamente por isso que o Senhor escolheu a terra de Canaã para ser a terra do seu povo, para ensinar ao seu povo dependência dele. Quando o Deus Todo-Poderoso mandava chuva, havia sustento. E quando ele não mandava, havia fome. E o povo de Deus está sendo treinado nessa terra da promessa a confiar na provisão do Senhor, a buscar ao Senhor. E agora esse é o teste para Isaac. Será que ele confiaria na provisão do Senhor e obedeceria a sua ordem de permanecer na terra simplesmente porque Deus disse, apesar de não ser a terra mais atraente? Ou ele buscaria uma alternativa humanamente mais viável, humanamente mais atrativa, como ir para o Egito? Se Isaac obedecesse, meus irmãos, ele experimentaria a bênção de Deus em meio à escassez. Ele experimentaria, como diz o nosso texto aí, a bênção de ter o Senhor presente ao seu lado. Irmãos, essa é a grande bênção da aliança. A grande bênção da aliança é ter Deus habitando conosco. E há muitas implicações disso. Para Isaac, se ele permanecesse naquela terra, com a presença de Deus ao seu lado, ele continuaria enfrentando riscos, mas ele teria a proteção do Senhor. Ele era um estrangeiro naquela terra. Era alguém que poderia facilmente ser abusado pelos habitantes da terra. Eles poderiam querer tirar proveito de Isaac. Mas se ele se submetesse a esse contexto difícil, ele desfrutaria da presença do Senhor e receberia a bênção da sua proteção. Ele não precisaria de ninguém para vigiar as suas costas, porque o Senhor dos exércitos estava protegendo Isaac. E ele desfrutaria não apenas de proteção, de provisão também. Se o Senhor estaria com ele o tempo todo, então o Senhor daria a ele o sustento. Isaac não seria sustentado pelo Nilo. Isaac não seria sustentado pelos tesouros do rei egípcio. Isaac seria sustentado pelo Senhor da aliança. Ele enviaria a chuva, ele faria a terra produzir, ele daria o alimento de que os homens e os animais de Isaac precisavam. Mas essas bênçãos só seriam desfrutadas se ele obedecesse ao Senhor. Essa é a condicionalidade da aliança. Ele só desfrutaria da bênção da presença de Deus se ele confiasse em Deus e não nas suas próprias estratégias, e não nas estratégias humanas. E essa bênção não seria só proteção e provisão, ele recebe aqui também as promessas que foram feitas a Abraão. Veja o versículo 3 e 4. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Aqui nós temos um negócio muito interessante. A promessa depende de um juramento que foi feito por Deus a Abraão. Ela não depende da obediência de Isaac. Essa promessa é resultado da obediência de Abraão e do juramento que foi consequência dessa obediência. Mas, por outro lado, irmãos, essas promessas só podem ser apropriadas por Isaac se ele obedecer com a mesma obediência que Abraão demonstrou lá atrás. Aquela obediência que Abraão teve diante do altar, em Moriá, quando ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, porque amava mais a Deus do que a qualquer coisa. E lá no Moriá, diante daquele altar, ele demonstrou temor ao Senhor. Ele demonstrou que estava disposto a entregar o que ele mais amava pelo Senhor. E agora é a vez de Isaac demonstrar esse mesmo temor. E se ele fizesse isso, as promessas seriam confirmadas. E não somente confirmadas, elas seriam ampliadas. A terra que o Senhor daria a Isaac e aos seus descendentes não seria apenas a terra de Canaã, seriam todas as terras. Os habitantes dessa terra, e que seriam abençoados, espalhados por toda a terra,
seriam os descendentes de Isaac que o Senhor que o Senhor tornaria uma multidão incontável de pessoas. O Senhor está dizendo para Isaac: eu vou dar a terra para os teus descendentes, uma quantidade inumerável de descendentes. Eles vão habitar na terra dos filisteus, dos cananeus, eles vão habitar por toda a terra, na verdade. Eu vou consumar o meu reino por toda a terra. E as bênçãos não são apenas para os descendentes físicos de Isaac. Veja aí no versículo 4 e 5 como o Senhor promete que por meio da descendência de Isaac, ele vai abençoar todas as terras. Versículos 4 e 5. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Veja como a bênção da aliança beneficia várias nações, beneficia, na verdade, todas as nações, por causa da obediência de Abraão. Você viu como é completa essa obediência? O Senhor usa aqui vários sinônimos, várias palavras que depois vão ser usadas para descrever a lei de Moisés. E muito tempo antes dessa lei ser dada aos israelitas, Deus já está dizendo que Abraão obedeceu de forma completa, abundante. E por causa da obediência de Abraão, por causa da obediência do mediador da aliança, Deus faz um juramento para ele, afirmando que abençoaria a descendência dele, a descendência de Isaac, e por meio dessa descendência, abençoaria todos os povos, por causa da obediência do mediador da aliança. E aí, com essas palavras, meus irmãos, Deus está destacando aquilo que eu falei para vocês, que é a condicionalidade da aliança. Como um bom calvinista, você já está acostumado com a incondicionalidade da aliança. Você sabe que a aliança é incondicional, unilateral, depende unicamente de Deus. Deus a planejou na eternidade e nada pode fazer com que essa aliança seja destruída, nada pode fazer com que o plano de redenção de Deus seja interrompido, fale. Ela é unilateral, depende unicamente de Deus. Mas nesse plano eterno, o Senhor determinou que haveria um caráter, ou melhor, um aspecto condicional na aliança. Abraão só recebeu as bênçãos e as promessas porque ele andou na presença de Deus, sendo alguém integralmente obediente à palavra de Deus. E o mesmo serve para Isaac. Ele só vai desfrutar da bênção da aliança e só vai ter essas promessas renovadas e ampliadas se ele for obediente. Se ele temer mais a Deus do que as circunstâncias, ele vai desfrutar da presença de Deus, da provisão, da proteção, das promessas que foram feitas a seu pai. E aí, diante dessa manifestação do Senhor, diante dessa palavra do Senhor, Isaac responde da forma correta. Veja o versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele desistiu da sua ideia de ir para o Egito. Ele vai ficar na terra que o Senhor lhe mostrou. E aqui Isaac está mostrando para nós que ele teme mais ao Senhor do que as circunstâncias. Ele confia mais no Senhor do que confia em si mesmo. Ele confia mais no plano de Deus do que nos seus próprios planos incrédulos. E a forma como Deus lidou com Isaac, meus irmãos, nos lembra de quem ele é e das suas promessas. E se nós quisermos temer ao Senhor, nós precisamos nos lembrar disso. Quem ele é. E quais são as suas promessas? Como Isaac, nós passaremos por essa tentação de resolvermos os nossos problemas usando saídas pecaminosas, usando planos tolos que parecem muito sábios. Nós seremos atraídos por saídas pecaminosas. E a única forma de nós não sermos atraídos por elas é nós nos lembrarmos de que Deus está conosco, protegendo-nos de tudo quanto faz mal à nossa alma, provendo para nós tudo de que nós precisamos na nossa peregrinação rumo à terra da promessa. Ele está com o seu povo, formando o seu povo, cumprindo as promessas, reafirmando as suas promessas e levando o seu povo para a terra da promessa. Com essa certeza de quem Deus é e do que Ele está fazendo, nós não precisamos mentir para nos proteger. Nós não precisamos trapacear os outros para conseguir o que desejamos.
Nós não precisamos manipular a nossa esposa, os nossos filhos, o marido, para que eles satisfaçam os desejos egoístas do nosso coração. Nós não precisamos de relacionamentos pecaminosos, de nos relacionarmos amorosamente com gente de fora da aliança, para satisfazer o nosso desejo por um relacionamento amoroso, íntimo. Nós não precisamos de sexo ilícito para satisfazer o desejo natural por intimidade. Quando nós utilizamos essas saídas, nós estamos utilizando saídas tolas e pecaminosas, querendo satisfazer os nossos desejos e até necessidades, usando saídas tolas e pecaminosas. Mas se nós tememos ao Senhor, se nós nos lembrarmos de quem Deus é e do que Ele está fazendo em nós, nós não cederemos a essas tentações. Porque quem teme ao Senhor, confia nas suas promessas. Quem teme ao Senhor, obedece os seus mandamentos. Quem teme ao Senhor, vive de acordo com a vontade do Senhor. Mas mesmo com todo o nosso esforço, meus irmãos, nós ainda falharemos. E o nosso temor ao Senhor não será suficiente para nos salvar. Por mais que nós nos esforcemos, nós vamos tropeçar. E assim como Isaac, nós precisamos de um mediador da aliança, por meio de quem nós sejamos abençoados. E assim como Isaac, que estava desfrutando das bênçãos da aliança porque o seu pai obedeceu no Moriá, nós precisamos de alguém que obedeça em nosso lugar. Nós precisamos de um mediador da aliança que obedeça a Deus perfeitamente. E nós temos isso em Jesus Cristo. Ele é o mediador da aliança perfeito, que sempre viveu obedecendo a Deus integralmente. Ele sempre viveu temendo ao Senhor. Ele sempre viveu confiando nas promessas. Ele sempre viveu obedecendo aos seus mandamentos. Ele sempre viveu diante da face de Deus, integralmente comprometido com a vontade de Deus. E é por causa da obediência dele na sua vida e na sua morte que ele recebeu a autoridade do Pai para nos salvar, para nos inserir na família da aliança. E se nós quisermos nos apropriar das bênçãos que ele conquistou pela sua obediência, nós também precisamos obedecer. Nós precisamos pelo menos obedecer a ordem de confiar em Jesus Cristo como nosso Redentor. Nós precisamos pelo menos obedecer a ordem de nos arrependermos dos nossos pecados, correndo dos nossos pecados para o nosso Redentor. Nós precisamos obedecer, pelo menos a essas ordens de Deus, se nós quisermos nos apropriar da obediência. Mas nós precisamos nos lembrar disso. A nossa redenção não depende da nossa obediência. Ela depende unicamente da obediência do mediador da aliança. Nós precisamos temer a Deus, se quisermos nos apropriar dessa redenção. Mas nós também precisamos saber que as promessas dependem unicamente do temor ao Senhor, demonstrado pelo Senhor Jesus na sua vida e na sua morte. A quem nós devemos temer? A primeira opção é temer a Deus. Mas há uma segunda opção nesse texto: temer a homens. A quem nós devemos temer? Há a possibilidade de que nós temamos a homens. Na primeira parte do nosso texto, irmãos, nós vemos um Isaac muito parecido com Abraão no seu temor ao Senhor, na sua confiança nas promessas. Ele parece até mais obediente do que Abraão, não é? Porque Abraão foi para o Egito, Isaac não foi. Parece que ele é até mais promissor do que o seu pai. Mas a partir do versículo 7, nós vemos que Isaac é muito parecido com seu pai, também nas suas fraquezas, também nas suas falhas. Assim como Abraão antes dele, Isaac tem um temor a Deus que é vacilante, que uma hora está no mais alto nível, mas em outro momento é trocado pelo temor a homens. Veja como isso é descrito no versículo 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Se você já leu Gênesis, você já viu esse filme antes, não é? 2 vezes. Agora já é a 3ª vez que um patriarca mente, arrisca a sua esposa com medo de ser morto, dizendo que ela é sua irmã. Quando Isaac chega a Gerar,
Ele está acompanhado de uma mulher muito formosa, muito bela. E os homens do lugar perguntam por Rebeca. E aparentemente, meus irmãos, isso é mera curiosidade. Chegou um estrangeiro no lugar, acompanhado de uma mulher. E aí é normal que os homens do lugar, atiçados pela beleza de Raquel, perguntem: quem é essa mulher que está acompanhando você? E provavelmente a resposta que eles esperariam era: é minha esposa. Mas não foi isso que eles receberam de Isaac. A curiosidade, até não era uma curiosidade ameaçadora, não é? A curiosidade dos filisteus atiçou o medo de Isaac. E aí, como seu pai antes dele, ele mentiu porque teve medo que os filisteus o matassem para obter aquela mulher de beleza incomparável. E parece que é meio automático, não é? Eles perguntam quem é a mulher e Isaac automaticamente responde que ela é sua irmã. E por que ele faz isso? Porque ele não quer morrer por causa da sua esposa. Veja, irmãos, Isaac não pensa nos outros. Isaac não pensa em Rebeca. O que poderia acontecer com essa mulher? Isaac não pensa nos filisteus. O que poderia acontecer com os filisteus se eles cometessem o crime de tomar uma mulher casada para si? Isaac não está preocupado com os outros, ele está preocupado consigo mesmo. Ele quer se proteger. E ele não vai arriscar a sua própria vida contando a verdade. Ele não está disposto a morrer por causa de sua esposa. Ele não está disposto a confiar no Senhor. Ele não está disposto a entregar os seus caminhos ao Senhor. E essa atitude de Isaac, meus irmãos, é impressionante. Se nós levarmos em consideração o contexto, é impressionante. Ele acabou de demonstrar temor ao Senhor. Ele acabou de demonstrar que confiava no Senhor. Acabou de experimentar a provisão e a proteção do Senhor nos versículos anteriores. E se nós voltarmos um pouco antes nos outros textos, nós veremos que Isaac, em outro momento, experimentou a proteção e a provisão do Senhor de forma muito mais impressionante. Quando, lá no Monte Moriá, ele foi levado pelo seu pai para ser sacrificado, o Senhor da aliança providenciou um cordeiro para que Isaac continuasse vivo. Se Deus forneceu um cordeiro para livrar Isaac da morte, será que ele não seria capaz de livrar Isaac da violência dos filisteus? O Deus que não precisou da ajuda daquele Isaac amarrado sobre o altar, agora precisava da ajuda dele para protegê-lo da cobiça dos filisteus? A incredulidade de Isaac é impressionante, não faz sentido. Diante de tudo que esse homem viveu, não faz sentido. Mas é assim que o pecado funciona. O pecado não faz sentido. O ser humano que experimentou as grandes bênçãos do Senhor, o seu poder, a sua graça, que viu o Senhor agindo em seu favor, agora está se dobrando diante do temor a homens. E se você for honesto, você vai concordar que essa é a nossa experiência também muitas vezes. Nós experimentamos da provisão do Senhor, da graça de Deus, do poder de Deus, mas em alguns momentos da nossa vida, nós preferimos confiar em nós mesmos, em vez de confiar na vontade do Senhor, no poder do Senhor. E a saída de Isaac, meus irmãos, deu certo por muito tempo. Ele conseguiu esconder o seu casamento com Rebeca por bastante tempo, talvez até por anos. E note que os filisteus deixaram Isaac em paz. Eles não fizeram nada contra Isaac. Na época de Abraão não foi assim. Você lembra da história? Abraão, quando mentiu lá na terra de Gerar, isso fez com que Abimeleque tomasse Sara e a levasse para o seu harém. E aqui nada acontece com Rebeca durante muitos anos. Ou melhor, durante muito tempo, talvez anos. Isso nos mostra, meus irmãos, que a saída de Isaac não é apenas tola, não é apenas pecaminosa, é desnecessária. Ele não precisava ter feito isso. Mas essa realidade não incomoda Isaac. Ele continua fingindo, continua tendo uma vida dupla. Em casa ele tratava Rebeca como a sua esposa, na rua ele a tratava como a sua irmã. Mas graças à providência de Deus, esse pecado não ficou escondido por todo o tempo. Veja aí o versículo 8.
Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. E aqui, uma nota, para nós, Abimeleque não foi à casa de Isaque e olhou pela janela, não é nada disso. Ele está no seu palácio, olhando da sua janela para a rua. E aí na rua ele vê aquele casal de estrangeiros, de forasteiros, passeando. E na rua, em público, Isaque se descuida e faz um gesto que ele só faria em casa. Não sabemos qual que é esse gesto, talvez um abraço, um carinho mais íntimo, um abraço mais erotizado, não sabemos o que ele fez. Mas foi um gesto inadequado para se fazer em público. Foi explícito o suficiente para que Abimeleque ligasse os pontos e dissesse: esses aí não são irmãos, não. Esses aí provavelmente são marido e mulher. O plano de Isaque foi por água abaixo. O disfarce foi desfeito. E meus irmãos, essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com esse homem. Em sua providência, Deus interveio para que o pecado de Isaque viesse à tona e fosse tratado. E agora, coisas impressionantes acontecem nesse texto. Abimeleque, o rei pagão, se comporta diante de Isaque como se ele fosse um profeta do Senhor. Estamos quase que vendo aqui Natã confrontando Davi. Veja aí o texto. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Irmãos, essa cena aqui nos lembra de outra cena de Gênesis, em que uma grande autoridade chama um casal à sua frente e pergunta para eles: o que vocês fizeram? Isso aconteceu lá no jardim. Nos lembra também da outra cena em que Abimeleque, o pai deste rei aqui, chama Abraão à sua presença e o confronta por causa desse pecado. E aí, diante dessa confrontação, que é uma demonstração da misericórdia de Deus na vida de Isaque, Isaque confessa o seu pecado. Ele reconhece que mentiu. Ele reconhece que fez isso porque ele estava preocupado com a sua própria vida. E aqui nós vemos algo muito estranho acontecendo. O patriarca, o pai da família da aliança, se mostra alguém egoísta. Abimeleque, o rei pagão, se mostra alguém altruísta. Isaque está apenas preocupado consigo mesmo e ele não está preocupado com o que vai acontecer com o povo filisteu, com o que vai acontecer com Rebeca, mas Abimeleque não, Abimeleque está preocupado com a culpa que recairia sobre os filisteus. Já pensou se os filisteus, um deles, tomasse Rebeca como sua esposa? Isso seria um adultério. E Abimeleque, consciente da justiça de Deus, diz: esse crime não deixaria de ser punido pelo Deus justo. Nós seríamos punidos, e não somente quem cometeu o adultério, mas todo o povo sofreria as consequências. Isaque, meus irmãos, está sendo um egoísta, está cego pelo seu pecado, porque ele não consegue se avaliar, não consegue avaliar o povo filisteu, não consegue avaliar as consequências do seu pecado. Este homem, que foi chamado por Deus para ser fonte de bênção para todos os povos. E agora ele está diante dessa oportunidade de ser bênção de Deus para um estrangeiro. Mas ele quase se torna fonte de maldição para Abimeleque e para os filisteus. Na descendência de Isaque seriam abençoadas todas as famílias da terra, mas por causa do seu temor a homens, ele colocou os filisteus em risco, colocou Rebeca em risco, e quase se tornou fonte de maldição para aquelas pessoas que o receberam na sua terra. Antes de Isaque, quando Abraão ficou com medo dos filisteus, pensando que não havia temor de Deus na terra dos filisteus, ele foi surpreendido com o temor de Deus no meio de gente pagã. E agora Isaque vivencia a mesma situação. Abimeleque demonstra mais temor a Deus do que Isaque. Abimeleque demonstra maior interesse pelo bem das outras pessoas do que Isaque. O rei pagão está se comportando aqui de forma melhor do que o pai da aliança, o pai da família da aliança. E aí Abimeleque, motivado pelo seu temor do castigo, ele diz o que está aí no versículo 11. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Eles estavam proibidos de fazer isso. Tocar em Isaque seria
agredi-lo. Tocar em Rebeca seria tomá-la como mulher e abusar dela. E essas ações são proibidas. A pena que alguém que se atrever a fazer isso vai receber é a pena de morte. Essa história, meus irmãos, nos mostra que o temor a homens, a princípio, pode parecer uma boa ideia. Nós estamos tentando nos proteger. Nós estamos usando uma saída que parece muito boa. Mas no final das contas, nós estamos causando destruição para nós e para as pessoas que nós tememos. É isso que nós vemos nessa história. Isaac mentiu porque teve medo dos filisteus. E isso quase fez com que Rebeca e os filisteus entrassem num grande problema. Há outros exemplos na Bíblia disso. De como o temor de homens parece uma boa saída, mas no final é destruição tanto para quem teme quanto para quem é temido. Pense na história de José, por exemplo. O que aconteceria com José se ele tivesse temido mais a esposa de Potifar do que a Deus? Ele teria atraído destruição para si e para aquela mulher também. Um outro exemplo agora do Novo Testamento. Pense como Paulo teria prejudicado a si mesmo e a Pedro se ele não tivesse tido a coragem de confrontar Pedro. Pedro estava temendo a homens, estava com medo da opinião dos cristãos judeus e por isso ele se afastou dos cristãos gentios. E Pedro era um grande apóstolo, todo mundo respeitava Pedro. Mas Paulo não perdeu a oportunidade de demonstrar para Pedro que o seu temor a homens estava tomando o lugar do temor a Deus. E se Paulo tivesse sido guiado pelo temor a homens, ele teria sido fonte de destruição para si e para o apóstolo Pedro. Muitas vezes, meus irmãos, nós agimos dessa maneira tola, achando que nós estamos protegendo a nós mesmos, achando que nós estamos protegendo os outros, quando na verdade nós estamos causando enormes prejuízos, porque estamos temendo a pessoa errada. Pense nas vezes em que nós deixamos de evangelizar alguém porque ficamos com medo da reação daquela pessoa. Nesse momento, nós fomos fonte de bênção ou de maldição para essa pessoa. Pense nas vezes em que nós mentimos para nos proteger das consequências dos nossos erros. Talvez no trabalho, talvez no relacionamento com o cônjuge ou com os filhos, no relacionamento com as pessoas da igreja. Muitas vezes nós escondemos o nosso pecado, porque nós ficamos com medo da opinião dos outros, e não o confessamos a quem pode nos ajudar. Perdemos a oportunidade de ter o nosso pecado tratado por alguém, porque ficamos com medo de confessá-lo. O que será que as pessoas vão pensar de mim, se souberem que eu fiz isso? Às vezes, nós perdemos a oportunidade de sermos instrumento de Deus na vida das pessoas, quando nós perdemos a chance de confrontá-las, por exemplo. Nós percebemos o pecado agora dos outros, e às vezes nós ignoramos, porque nós não queremos mexer ali. Vai que nós desagrademos a pessoa, vai que ela não reaja bem a essa confrontação, e aí nós somos fonte de destruição, e não de bênção. Porque nessa circunstância, nós estamos temendo a pessoa e não temendo a Deus. Nesses momentos, meus irmãos, nós achamos que estamos sendo espertos, que nós estamos nos protegendo, mas na verdade nós estamos causando destruição. E no final das contas, estamos deixando de temer a Deus, deixando de obedecer a Deus. E Deus sabe que nós somos assim. Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Ele sabe que o nosso temor é fraco, que nós muitas vezes caímos nessa cilada de temer a pessoa errada. E é por isso que Ele enviou ao mundo um Redentor bem diferente de nós. Por um lado, Ele é parecido conosco, porque Ele se encarnou, Ele assumiu a natureza humana. Ele é homem, Ele é verdadeiramente homem, tem um corpo e uma alma verdadeiramente humanos. Mas Ele é diferente de nós, porque Ele nunca trocou o temor a Deus pelo temor a homens. Ele não se escondeu da verdade, ou melhor, Ele não escondeu a verdade porque tinha medo das circunstâncias, das consequências das pessoas. Ele não tomou atalhos para se proteger do mal, para se proteger
dos prejuízos que os outros poderiam lhe causar. Quando a sua noiva estava correndo risco de morte eterna, ele não se escondeu para se proteger. Pelo contrário, ele tomou a cruz. Ele recebeu sobre si toda a ira de Deus que deveria recair sobre a sua noiva. Ao contrário de Isaac, que não queria morrer por causa da sua esposa, ele quis morrer voluntariamente por causa da sua noiva. Ele se entregou voluntariamente ao sofrimento mais intenso que qualquer ser humano poderia enfrentar neste mundo. E ele fez tudo isso porque temia ao Senhor, porque queria obedecer ao Senhor. Ele fez tudo isso porque amava essa noiva que ele veio salvar. Esse amor demonstrado por Jesus Cristo, meus irmãos, nos salva do temor aos homens e enche o nosso coração do temor a Deus. Você precisa de perdão, porque muitas vezes você temeu mais aos homens do que a Deus. Você precisa de perdão porque muitas vezes você colocou seres humanos finitos no lugar do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos de perdão. E esse amor de Jesus Cristo, essa redenção que Ele operou na sua vida e na sua morte, nos traz esse perdão de que nós precisamos. Mas além de perdão, nós precisamos de transformação. Nós precisamos de poder espiritual para começar a temer a Deus da forma correta. Para começar a escolher o temor de Deus em vez de optar pelo temor a homens. E Jesus Cristo nos dá isso. Ele nos enche com o seu amor. Ele nos enche com essa experiência do perdão. E isso gera em nós poder espiritual pela ação do Espírito Santo para que nós temamos a Deus. É por isso que, ao falar da redenção, Paulo diz aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A provisão de que nós precisamos para chegar à terra da promessa é dada a nós pelo Deus que deu o seu próprio filho por nós. A proteção de que nós precisamos para chegar lá é nos dada pelo Deus Todo-Poderoso que sacrificou o Santo Cordeiro no nosso lugar. Nós não precisamos de mais nada. Agora nós podemos viver o verdadeiro temor ao Senhor, porque nós estamos protegidos pelo Deus Todo-Poderoso. Você pode servir aos descrentes que estão ao seu redor, anunciando o Evangelho a eles, sem ter medo das consequências dessa obediência. Você pode servir aos seus irmãos confrontando pecados. Você pode confessar os seus pecados abertamente, porque você sabe que tem a proteção do Senhor. Pode ser que a obediência a Deus cause alguns prejuízos para você. Pode ser que temer a Deus mais do que a homens cause prejuízos financeiros. Pode ser que a sua reputação seja arruinada. Pode ser que alguém não goste do fato de que você está escolhendo temer a Deus. Pode ser que alguém te fira fisicamente ou em outros sentidos, porque você escolheu temer ao Senhor. Mas mesmo nesses momentos em que nós somos prejudicados, nós ainda temos a provisão e a proteção do Senhor. A sua alma vai continuar intacta, mesmo que os homens destruam o seu corpo. O seu destino eterno continuará inalterado, mesmo que as pessoas recebam permissão para tirar a sua vida, porque você escolheu temer ao Senhor. Então, nós vamos chegar lá. A promessa vai ser cumprida. O Senhor vai continuar provendo, protegendo, guardando e nos guiando para a terra da promessa. E se isso é verdade, se Deus está conosco, então nós podemos cantar como o salmista Davi cantou: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos que o Senhor gere em nós essa confiança, esse temor que nos faz servir a Deus sem medo, que nos faz servir a Deus em vez de viver escravizado pelo temor às pessoas.